Olá, olá, olá! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando agora mais um Conversa no Ninho, na verdade, o último Conversa no Ninho do ano. Olha só, gente, que coisa incrível, né? O ano acabou. Que maluquice que está acontecendo. Mas é isso aí, né? A gente tá aí já em dezembro, final do ano, eu tô aqui fazendo ajustes de luz para ver como que a coisa pode ficar melhor aqui, que eu tô achando um pouco escuro. Enquanto isso, vamos esperar todo mundo entrar. Tá melhor assim? Tá pior? Não sei como é que tá. Mas vamos começar, minha gente. Ó, agora acho que pode ficar um pouquinho mais claro. Vamos ver. Então, estamos hoje fazendo esse horário especial, né? Um horário extraordinário na hora do almoço, porque nesse final de ano a gente tem tanta confraternização, é tanto encontro, tanta coisa para fazer durante a noite que eu falei assim, gente, ou eu faço na hora do almoço, ou a gente não vai ter essa despedida. E eu não queria deixar ninguém na mão. Então, cá estamos nesse horário extraordinário. Que bom que vocês estão aqui junto de mim. Né? Enquanto vocês estão entrando, então, enquanto vocês estão aí se aquecendo, eu queria falar uma coisa assim, gente, é muito agradecimento mesmo. Um ano se passou, a gente está chegando aqui em dezembro com quase 10 mil seguidores no nosso perfil. Quando eu paro para pensar assim, gente, será que tantas pessoas consideram aqui o que a gente, esse nosso espaço, essa nossa troca, o que é dito aqui, o que é conversado, será que tantas pessoas consideram isso relevante mesmo? Que coisa legal, né? Isso dá pra gente assim uma energia boa, uma disposição para seguir. Então assim, né, vamos em frente, que a gente tem muita coisa para construir. Quero lembrar para quem está chegando aqui agora que a gente passou um ano construindo muita conversa. A gente falou sobre amamentação, sobre primeiros cuidados, sobre parto, sobre banho, sobre sono. Muitas e muitas coisas. E todas essas nossas conversas ficaram gravadas lá no nosso canal do YouTube. Então quero reforçar vocês, sempre deem uma olhadinha por lá, sempre deem uma pesquisada para ver se não tem um assunto lá de interesse de vocês. Tá tudo organizadinho por assunto, além da data que aconteceu. Tá bom? Quem ainda não conhece, o nosso canal é youtube.com/c de canal /Mãe no Ninho. Não esqueçam desse /C, senão vocês não chegam lá no nosso endereço, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar a nossa conversa? Bom, então, como previsto nos últimos papos, o nosso objetivo aqui é fazer uma troca, é fazer mesmo uma roda, onde vocês vão trazendo as questões de vocês e a gente aproveita esse tempinho para conversar, para a gente esclarecer essas dúvidas, para trazer dicas, para trazer recomendações do que vocês podem fazer, principalmente no assunto sono do bebê, mas não quer dizer que seja intrínseco a isso, tá bom? Vamos conversar aqui, é o nosso canal sobre maternidade, né? Então eu já quero começar, enquanto vocês estão pensando no que pode ser a questão de vocês, eu quero começar já com uma questão que foi trazida pela Hilda Paiva Santos. Ela falou assim, olha Ana, eu tô voltando ao trabalho, e meu bebê de 3 meses só quer ficar no meu colo. Eu tô sem saber o que eu faço. É delicada, né? Essa volta ao trabalho realmente é uma coisa delicada, porque geralmente ela acontece muito mais precoce do que o bebê e do que a gente gostaríamos, né? Então, o que eu te dou a primeira dica de todas? Não deixe para resolver algumas questões quando já estiver na véspera, quando estiver em cima da hora de você voltar para o trabalho. Já antecipe sim essa questão. Já pense o que você quer fazer em relação à amamentação, como vai ser esse processo, porque você precisa trazer o seu bebê para essa história. Então você vai utilizar algum outro recurso? Então assim, é uma colherzinha, é um copinho, o que você vai utilizar, o copinho de transição, nesse processo para substituir a amamentação? Você já tirou o leite para estocar? Você vai ter condição de continuar ordenhando lá no seu trabalho? Como que você se prepara para isso? É muito importante ver isso com antecedência, para que tudo esteja preparadinho para o momento da volta. E em relação a essa questão do colo, o que é importante você também pensar? Como que vai se dar o processo depois que você voltar, no sentido de quem vai ficar com o bebê? Você vai levar... Oi, Hilda, que bom que você chegou, que estamos falando justamente sobre a sua questão, né?
Então eu já falei aqui que a primeira coisa é você não ser pega de surpresa. Então assim, não deixe para o momento em cima da hora. Então já comece a preparar previamente a sua volta. Tá? Então isso vem desde a questão da amamentação, não sei se você está fazendo aleitamento materno, se estiver, é importante se preparar, se organizar, ver se o bebê está adaptado ao novo recurso que você vai fazer uso, é colherzinha, é o copinho, o que você vai utilizar em substituição ao seio direto? Já prepare o bebê, porque às vezes o bebê demora um tempinho para se familiarizar com isso. Além disso, você já tirou leite, está estocando, você vai continuar ordenhando no trabalho? Tente ver isso, tá? E vamos seguindo aqui então, em relação ao ponto específico que ele só quer saber de colo, ele ou ela, não sei ainda. Ele só quer saber de colo. O que você pode fazer diante disso? Primeira coisa, entender quem é que vai ficar com o seu bebê no momento que você voltar ao trabalho. Você vai levar para a creche? Então é importante que essa adaptação à creche aconteça antes, para que você possa participar desse processo e o bebê ser mais facilmente adaptado a essa realidade. Não vai ser isso. Você vai ter uma pessoa que vai ficar com o bebê em casa, seja uma babá, seja a avó, seja quem for, já introduza esta nova pessoa para o contexto agora. Então assim, deixe o bebê com ela por 1 horinha, aí depois aumente isso, coloque umas 2 horas, 3 horas, para que essa familiarização vá acontecendo de uma maneira mais gradativa, tá? Para que ele possa sair um pouco mais do seu colo para aceitar outros colos dentro desse processo. Mas isso não está rolando muito bem, então você precisa ampliar o seu olhar. Entender assim, a amamentação está acontecendo do jeito bacana, do jeito que tem que ser? O bebê está dormindo bem, o soninho está rolando direitinho? Por quê? Porque às vezes, quando o bebê não está nem com a amamentação tão regulada ou com o sono também muito regulado, o que acontece é que ele passa a demandar mais colo mesmo. Porque como ele não sabe pedir especificamente o que ele está querendo, para ele tudo vira uma questão de colo. Então assim, eu quero mamar mais, colo. Eu quero dormir melhor, colo. Então dê uma olhada para esses aspectos. Como é que isso está acontecendo? Tá tudo direitinho ou precisa ser melhorado? Tá bom? Outra coisa, nessa faixa etária, a gente ainda recomenda para alguns bebês o uso daquele charutinho. Sei que verão tá chegando, tá um calor danado, você vai ter que compensar isso com outros recursos, né, de ar-condicionado, de ventilador, para ajudar o bebê a não ficar tão aquecido nesse contexto, mas o charutinho com uma manta de malha mais fresquinha, mas que consiga dar aquele efeito de contenção, pode ser uma medida interessante nesse caso, porque o bebê se sente mais reconfortado e aí ele passa a aceitar melhor outros colos ou outros lugares, né? Seja o bercinho ou uma cama, porque ele vai se sentir mais acolhido. Então também deixo essa dica para você experimentar. E outra coisa que é muito importante, quando a gente está nesse momento, que a gente está com uma entrega total a um bebê tão pequenininho, é até curioso o que eu vou dizer agora para você, tá? Mas assim, é importante a gente avaliar como é que está acontecendo essa entrega para o bebê. Mas Ana, eu passo o dia inteiro com ele. É justamente por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Porque quando a gente está o dia inteiro com o bebê e além disso a gente tem todas as demandas para a gente administrar, não sei como é que está a sua rede de apoio, às vezes o que acontece? Você está com o bebê, mas não está em condições de estar totalmente disponível e conectada para o seu bebê. Então você fica com ele ali, mas você está arrumando uma casa, fazendo um monte de coisa, cuidando de alguma coisa no celular e tal. Então não deixe de prever na sua rotina momentos exclusivos de entrega ao bebê. Naquele momento não vai ter celular, não vai ter louça para lavar, não vai ter tarefa nenhuma. Você vai ficar exclusivamente entregue ao bebê para dar muito colo, muito grudinho, muita mordidinha, muito cheirinho no cangote, porque aí o bebê vai se sentindo cada vez mais seguro, mais confiante, mais abastecido desse amor de mãe. Então ele vai ficando mais seguro, mais tranquilo para também aceitar essas transições de uma maneira um pouco mais serena, tá? Então avalie todas essas questões que eu falei aqui agora, monte esse seu pacotinho de ação para que você deixe o bebê cada vez mais seguro e você também preparada. Por que eu falei de você também? Porque tem esse outro aspecto que muitas e muitas vezes a gente se esquece disso.
Como está você diante dessa história toda? Como é que está você diante dessa volta ao trabalho? Por quê, gente? Porque a relação do bebê com a mãe, especialmente nessa fase aí de 3 meses, né? Que ainda tá lá naquela esterogestação, mas isso vai acontecer, minha gente, até uns 2 anos de idade de uma maneira mais forte, mais presente. A relação do bebê com a mãe é uma relação muito intensa, que em muitos casos é utilizada a palavra fusional para descrevê-la, de tão intenso que é esse vínculo. O que isso significa? Que tudo aquilo que a mãe também está sentindo, que a mãe também está percebendo, aquilo também passa, é sentido pelo bebê também. Então, se você estiver se sentindo muito angustiada, e é natural que esteja, porque esse momento de volta para o trabalho mexe mesmo com todas nós, a gente fica, eu costumo dizer que pior do que voltar ao trabalho é o período que antecede essa volta. Porque a gente fica muito angustiada, muito preocupada, sem saber como que a coisa vai ser, se vai dar certo, se não vai dar certo. E aí a angústia fica aqui naquele nível máximo. Então, assim, se observe. Porque se você estiver se percebendo muito ansiosa, você vai precisar fazer momentos assim de respiração, sabe, de conexão com você mesma, para que você se sinta assim um pouco mais serena dentro desse processo, para que a coisa flua de uma maneira melhor. Porque senão a tensão daquele processo vai fazer com que o bebê também fique mais tensionado e ele se sinta mais e mais difícil de se permitir vivenciar esse processo. Tá bom? Então vamos lá, gente. Aí a Roberta também trouxe uma pergunta prévia, que é assim: até quando é normal um bebê acordar de noite? Ah, essa pergunta é muito legal da gente conversar sobre ela. O que acontece, gente? Você vai encontrar muitas coisas na literatura. Você vai encontrar falando coisas assim, de que até 1 ano de idade é considerado absolutamente normal que um bebê acorde pelo menos uma vez na noite, até para mamar mesmo. Depois ele vai regulando mais e mais esse reloginho, esse metabolismo interno, e aí tudo vai ficando mais sereno. Tá? E aí o bebê tende a fazer noites inteiras, com esse sono mais prolongado, tá bom? E aí você vai encontrar outras coisas que dizem assim, olha, por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, a gente observa que o ciclo de sono do bebê vai se tornar igual ao ciclo de sono do adulto. Aí a gente fala, ah, que maravilha, então tá tudo resolvido. Então é só esperar até 1 ano e meio, 2 anos de idade e o bebê vai dormir a noite inteira, vai estar tudo resolvido, eu não vou ter mais problema nenhum em relação com o sono. É isso? Talvez. Por que talvez, gente? Porque esta afirmação, ela diz respeito a uma perspectiva fisiológica, que diz o seguinte, que na perspectiva da biologia mesmo, de como que o cérebro processa, como que o organismo está se organizando ali em relação a hormônios, em relação a esse entendimento desse relógio biológico, o bebê, sim, quando ele estiver nessa faixa etária de 1 ano e meio, 2 anos, ele vai ter esse processo, esse funcionamento se dando de uma maneira compatível àquilo que a gente observa no adulto, tá bom? Então os ciclos de sono vão estar mais longos, com menos predominância de sono REM, que é o sono mais, como que eu vou dizer, sensível, né? É mais fácil que o bebê desperte quando ele está no sono REM. Então, quando ele chega nessa faixa etária, isso tudo dá uma normalizada no sentido de se aproximar do nosso, tá bom? Mas por que então não é uma verdade absoluta que os bebês vão passar a dormir uma noite inteira nessa faixa etária? Porque além do que está acontecendo dentro desse bebê, existe a perspectiva de construção de hábito. Como que esse bebê foi sendo trazido para essa realidade do sono ao longo da sua curta vida? Como que você colocou o bebê para dormir esse tempo todo? Porque dependendo do hábito que for configurado dentro dessa história, o bebê ele vai passar dessa faixa etária prevista aí, desse corte, ele vai ficar até um pouquinho mais velho, às vezes a criança pode passar a ter 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aquela questão permanece. Aquele problema de sono permanece. Quando a gente vai olhar de perto, por que isso acontece? Porque o bebê se habituou a receber o que a gente chama de um recurso externo
para que ele se coloque em sono. O que seria esse recurso externo? Isso vai, gente, desde o seio, né, dormir com a boquinha no peito da mãe, até a mamadeira. Então, dormir com o bico, com a boca no bico da mamadeira ou no seio, gente, é a mesma coisa. Então, não caia naquela ilusão de que assim, é só tirar o peito e dar a mamadeira que tudo vai se resolver. Depende de como você constrói essa história. Aquele bebê que precisa sempre vir ao colo, ser ninado, receber um carinho, fazer um carinho, ele está recebendo isso que a gente chama de um recurso externo. E como sendo externo, é uma dependência no bebê, certo? E aí, mesmo que ele passe dessa idade de corte, isso vai fazer com que o bebê precise receber esse apoio para ele adormecer. E aí, meu bem, a idade vai chegando, vai chegando, vai chegando e aquele hábito não se consolida. Então, o que a gente precisa fazer? Ajudar o bebê a descobrir a sua própria maneira de se colocar em sono, construindo aquilo que a gente chama de autonomia do sono. E para isso, muitas e muitas vezes, é importante uma ajudinha de uma pessoa que seja especialista no assunto. Por quê, gente? Porque a gente não nasce, nós, pais e mães, não nascemos com todas as informações na mão. A gente não está com isso tudo na manga, não. A gente não sabe disso tudo. A gente precisa de apoio, de construção, de informação para que você saiba. Então é assim que a gente tem que fazer. É assim que a coisa deveria ser construída. Ao saber disso, você vai nivelar esse processo todo e você vai saber o que ofertar da melhor maneira para o seu bebê, tirando de cena essas construções de hábito, essas dependências, estimulando o seu bebê a desenvolver o seu próprio padrão de sono à medida que ele vai amadurecendo. Tá bom? Bruna! Olá, minha bebê ia para o berço quase dormindo e dormia sozinha. Agora com 6 meses não consigo mais. Está super agitada e ao colocar no berço ela desperta e não dorme de jeito nenhum. Bruna. Olha só, minha querida, quando a gente percebe que o bebê já está encontrando o seu padrão de sono, que está tudo caminhando direitinho, tudo nos conformes e de repente parece que o caos estabelece, a gente olha com uma lupa e vai tentar entender o que está acontecendo. Tudo indica, até pela faixa etária dela, que está atravessando um marco de desenvolvimento, né? Então, assim, os 6 meses é realmente uma fase, um período bastante delicado no crescimento do bebê. Muitas coisas acontecem aos 6 meses. Se a gente for parar para pensar, é o momento em que o bebê está começando a sentar e todo mundo, o mundo mesmo em volta dele muda de perspectiva. Antes ele enxergava esse mundo na perspectiva de quem está deitado. Então agora é um novo mundo. Então vai ter provavelmente introdução alimentar rolando no pedaço, dentes apontando. Então assim, são muitas descobertas, muitas coisas acontecendo com esse bebê ao mesmo tempo. Então ele vai realmente ter alterações em todo o seu padrão de comportamento. É um bebê que vai ficar mais demandante o tempo todo, o dia vai ficar mais demandante. Se ele está no peito, ele vai querer mamar mais, ele vai querer mais atenção, ele vai chorar quando a mãe se distancia. Então é um bebê que fica mais demandante. E na perspectiva de sono, a gente observa essas alterações mesmo, sabe? A gente percebe que o bebê reluta mais para ser colocado para dormir, ele vai apresentar mais probabilidade de fazer um maior número de despertares. Então tudo isso acontece. Qual é a dica que eu te dou? Primeiro sabe, tudo aquilo que você fazia, aquela rotina que você já estava ali super atenta para fazer direitinho, o cuidado de como que você vai colocar o bebê para dormir, como você falou aqui, indo quase dormindo, mas ainda não adormecida para o berço, você vai continuar insistindo nisso. Vai dar mais trabalho. Então, quando você colocar no berço, vai chorar, vai reclamar, você vai ter que trazer de volta para o colo, acolher um pouquinho, colocar de novo no berço. Fazer esse processo muitas e muitas vezes até que ela aceite melhor. E mais do que isso, muita atenção com a rotina durante o dia. Bote, se ela está exercitando esse sentar, bota para sentar muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Quanto mais ela treinar isso durante o dia, menos ela vai querer fazer à noite, menos ela vai querer se exibir para vocês durante a noite, tá? Então, assim, faça essas atividades com bastante frequência, zele pelo soninho do dia, cuidado com tudo isso, faça o ritual do sono bem feito, pré-sono, mais atenção ainda para toda a rotina. E aí o que vai acontecer? Se você continuar mantendo esse padrão,
mesmo durante esse período mais agitado, de furacão, de mais resistência, de mais dificuldade, o que vai acontecer? Esse momento ruim vai passar, porque passa, tá? Os marcos chegam, tumultuam a vida e passam. Mas se você mantiver isso tudo, quando ele for embora, ela vai estar num padrão de sono ainda melhor do que ela estava antes disso. Agora, o grande problema é que às vezes a gente, para responder a essa maior demanda durante o marco de desenvolvimento, começa a bagunçar o coreto do bebê. Começa a trazer recursos que não trazia mais, aí por cansaço traz para dormir na nossa cama, deixa dormir com a boca no peito, deixa dormir no colo, e aí quando passa o marco, o bebê vai estar com esse hábito um pouco mais consolidado. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho para você retirar esses hábitos novamente e o bebê voltar a ter um padrão mais estável em relação a esse soninho, tá bom? Então, assim, você perguntou, acha que pode voltar? Porque agora eu tenho que fazer dormir antes do berço. O ideal é que você não faça isso, que você não faça ela dormir no seu colo e leve para o berço adormecida, tá? O ideal é que você enfrente essa pedreira, que você continue com o processo de colocá-la no berço ainda não adormecida, sabendo que você provavelmente vai ter que encarar mais vai e volta para o colo. Tá? Traga pro colo, conforte, ajude a dar mais soninho, devolva pro berço. E aí vê como é que ela fica. Deixa ela tentar ali se organizar. Chorou de novo, traz de volta. E lembrando de uma coisa, a gente só acolhe o bebê, só traz ele aqui pro nosso colo, quando ela de fato chora e pede ajuda. Então começou a chorar, pegue no colo. Mas se ela ainda não estiver chorando, estiver só arranhetando, estiver virando no berço de um lado pro outro, deixa. Porque ela está desenvolvendo o seu processo. Ela está buscando qual é a forma que ela se nina. E é o que a gente quer, né? Então, assim, evite aquela história de bebê começou a fazer... a gente pimba, pega o bebê. Isso não é legal. Então, assim, deixa ela se resolver sozinha, lá no berço. Mas começou a chorar, pega ela no colo, conforte, dê colinho, dê carinho, dê um monte de beijinho, mas não deixa dormir aqui. Devolve pro berço, tá bom? Vamos lá. Alguém tem mais alguma coisa aqui para trazer, além da Bruna? Para a gente fazer essa nossa troca aí mais rica. Eu queria então, gente, trazer um outro assunto também que me perguntaram bastante. Festas de fim de ano. Tá chegando aí, né? Natal, tá chegando Réveillon e você tá com um bebê pequeno em casa. Aí já começa a dar aquele aperto aqui, né? Que começa aqui no estômago, aí começa a subir, aí a gente fica assim, ai minha Nossa Senhora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse bebê no Natal, no Réveillon e o sono vai degringolar tudo? Ai minha Nossa Senhora! Calma, muita calma nessa hora. Vamos conversar sobre isso, tá? Vamos conversar sobre alguns cenários. Então assim, você vai viajar, você vai passar Natal e Réveillon em outro lugar. Ou você vai fazer aquele esquema assim, não, eu só vou para casa da avó, mas eu vou assim meio que de nada, Hilda, tô por aqui, tá? Então você vai para casa da sua avó naquele esquema assim, eu vou de mala e cuia, porque aí a gente vai poder dormir lá, ficar lá uns 2 dias, depois eu volto para casa, tá bom? Então o que eu te dou? Uma dica importante. Tente sempre preservar o mesmo contexto que você tem na sua casa no novo ambiente que você for. O que eu quero dizer com isso? Se você não pratica cama compartilhada em casa, evite de dormir com o bebê na mesma cama. Então leve um bercinho portátil, programe ali um esquema para que o bebê durma no ambiente, no local dele, enquanto você dorme na cama ali ao lado. Tá? Não construa um contexto diferente do que você tem em casa. Ele já está lidando com um contexto inteiro diferente. Então vamos evitar mais confusões. Outra dica que eu adoro dar é: pegue a roupinha de cama que ele estava usando na sua casa, a suja mesmo, a que ele está usando, a gasta, né? Não uma novinha. Tire da cama dele, no dia que você for viajar ou que você for para casa da avó, bote na mala e leve. E quando chegar lá no novo ambiente, você usa a roupinha de cama que ele vinha usando. Por uma questão de cheiro. Bebê tem os sentidos muito aguçados. Então, quando eles sentem assim, o cheiro, o toque, a mesma como que eu vou dizer? O mesmo contexto que ele tinha na casa dele, ele vai se sentir mais confortável, mais seguro
e vai ficar um pouquinho mais sereno. E aí você leva também todas as coisas que usualmente ele já tinha apego. Então ele gostava daquela naninha, ele gostava daquele bonequinho que você deixava tocando aquela musiquinha. Leve essas coisas, porque vão ajudar também nesse processo. Tudo bem? Aí você chegou lá no ambiente, tá? Independente de ser o lugar que você vai dormir, que você está de férias, que você está de viagem, ou é o lugar que você vai passar aquela noite de Natal ou aquela noite de Réveillon. Coisas que eu gosto de reforçar para as pessoas, gente. Respeite os horários do bebê. Então, assim, se o seu bebê ainda não tem nenhum ano de idade, ou seu bebê ainda é pequenininho, pense comigo, será que ele precisa mesmo passar a meia-noite acordado? Será que é necessário ele ver queima de fogos à meia-noite, né? Ou será que ele vai ter muitos outros momentos da vida dele para vivenciar isso? E mantê-lo acordado ali é uma necessidade mais sua do que dele. Ele está cansado, ele quer dormir. Para ele, os fogos naquele momento não vai fazer tanta diferença. E acredite, ter o bebê acordado só para fazer aquela foto também não é legal, né? Porque assim, você vai ter um bebê mal-humorado, que vai chorar e vai tirar, inclusive, a sua chance de vivenciar aquele momento, tá bom? Então, assim, respeite os horários do bebê. Mesmo que esteja em dia de festa, se o horário dele dormir é 8h30 da noite, é 8 horas da noite, que esse seja o horário dele dormir nesse dia. Então, o que você vai fazer? Você vai combinar com aquelas pessoas, com a família, que vão estar reunidas para passar aquele Natal e vai falar assim, galerinha, vamos chegar um pouquinho mais cedo na nossa festa? Vamos começar um pouquinho mais cedo? Porque eu queria tanto que o bebê participasse um pouquinho, tá? E aí você leva o bebê lá para a festa, todo mundo vai estar junto e você aproveita naquela horinha que você vai ter. Tira todas as fotos que você quer tirar, dá os parabéns, dá o presente pro bebê, né? Deixa todo mundo curtir um pouquinho, tira fotos, faz tudo o que você quiser fazer. Quando der o horário do bebê, você se retira com o bebê e vai fazer o ritual do sono onde quer que você esteja. Faz o ritual do sono e coloque o bebê para dormir num lugar que seja o lugar mais tranquilo e reservado do ambiente que você esteja. Eu estou considerando que você está na casa de alguém. Se você estiver num lugar como um clube, um lugar assim, obviamente isso não vai ser possível. Mas ainda assim você coloque o bebê num carrinho, em alguma coisa próximo de você, mas que ele tenha condições de dormir, né? Não leve só um lugar apertadinho, um bebê conforto, porque talvez ele não se sinta confortável para dormir ali a noite inteira, tá? Então construa aquele contexto. Então, assim, o lugar que ele for dormir, você vai ter que cuidar um pouquinho também disso. Então, assim, é melhor que seja um lugar mais escurinho, é melhor que seja um lugar sem tanto barulho nessas horas. O ideal é você já baixar aquele aplicativo de ruído branco no seu celular, você levar aquilo e colocar lá no quarto onde o bebê estiver dormindo, ou ainda dentro ali do carrinho, se ele estiver dormindo num lugar mais público, tá bom? E tente, se você estiver no lugar público, escolher o lugar mais silencioso. Não vai grudar lá pro lado da caixa de som, né? Do som, pelo amor de Deus, porque senão realmente pro bebê vai ser praticamente impossível, tá? E aí você escolhe o lugar mais reservado e você vai colocar um ruído branco ali naquele contexto do bebê para construir um melhor contexto para ele, com menos presença de barulho, tá bom? E aí você colocou ali o bebê com um lugar escurinho, com menos presença de barulho e deixa o bebê adormecido. Cheque questões de segurança também, né, gente? Não vai colocar o bebê para dormir em cima de uma cama que ele pode rolar de lá e cair. Então, assim, se não tiver um berço, se não tiver nada, é melhor pegar um colchão, colocar no chão, né? Preservar, assim, a lateral do colchão, porque ali ele não vai se machucar. Então, tenha este olhar, tenha essa preocupação. Construa o melhor contexto para esse bebê dormir, porque aí você vai ter chance de aproveitar a sua noite, né? Porque o bebê vai estar lá, você vai estar, sei lá, com uma babá eletrônica aqui, e você vai estar curtindo, volta lá para sua família, e vai curtir o Natal com todo mundo, porque você merece, vai curtir o Réveillon, que você também merece, e o bebê vai estar dormindo, tá? Então, gente, eu peço muito para vocês, tomem muito cuidado e evitem muito aquela história de forçar um bebê a estar com você naquela festa que você quer curtir. Ele é pequenininho, ele não tá curtindo aquela festa do jeito que você acha que ele vai curtir, tá? Você vai estar só cansando um bebê e ele pode trazer consequências desse cansaço, né? Eu tenho certeza que você não quer lidar com o TAS
um bichinho completamente em crise, chorando, né, nervoso, no momento ali da virada do ano, tá bom? Então siga essas dicas que eu acho que elas vão te ajudar bastante. E lembrando de uma coisa, curtiu o Réveillon, curtiu o Natal, e aí você voltou lá para sua casa depois daquela noite, e aí você vai perceber que naquele dia seguinte o bebê vai estar meio agitado, vai estar meio chatinho, né? Vai estar meio nhenhenhenhé, a noite vai ser um pouco mais delicada. Isso pode acontecer? Pode. É super natural que aconteça. Afinal de contas, a gente mexeu no contexto do bebê e eles são sensíveis a isso. O que você vai fazer? Calma. Você vai entender que isso faz parte, você vai entender que isso é de um bebê, né? Então você vai olhar para isso com essa serenidade e vai saber o seguinte, desculpa, vai saber o seguinte, olha, amanhã a gente vai retomar a nossa rotina e tudo vai entrar nos eixos, tá bom? E tudo vai ficar tranquilo. Hilda, bebê com 3 meses pode já estranhar as pessoas? Ele pode começar a fazer esse processo de estranhamento. O que é mais comum que aconteça é que o bebê comece a chorar, comece a mostrar irritação, não é nem necessariamente por causa de uma outra pessoa, é por causa de contexto mais agitado. Certo? Então, assim, todo mundo vai estar no espírito de festa. Então, as pessoas falam mais alto, as pessoas se encontram, ficam mais emotivas, né? E se abraçam, ficam mais efusivas, tem tudo isso. Então, o que acontece? Isso é ruim? Claro que não. Eu estou apenas te falando isso para nivelar a sua expectativa. Para o bebê, aquilo é estranho. Para o bebê, aquilo pode ser muito. Então, se você está lá, na sala que eu te falei, né, que juntou a família toda, 6:30 da tarde, tá lá aquele alvoroço. Você percebeu que o bebê tá muito agitado? O que você faz? Se retira um pouquinho do ambiente, fica com o bebê num lugar um pouquinho mais sereno, deixa ele acalmar, dá beijinho, né? Acalente o seu bebê, deixa ele ficar calminho. Ele ficou mais calmo, volta para o contexto da festa de novo, fique mais um pouquinho. O que é importante a gente sempre lembrar, não tente esticar a corda do bebê. Ninguém ganha com esse processo, nem o bebê e nem vocês. Porque, na verdade, o bebê ele não está chorando, reclamando, porque ele quer. Para ele, aquilo tudo é complicado, é delicado ainda. Ele ainda está aprendendo isso tudo. Ele está ainda estranhando muitas coisas na vida, não só pessoas, tá bom? Muitos estímulos para o bebê é muita coisa, tá? Então, assim, bote isso na sua cabeça, entenda isso e não estique cordinha, porque pode ser mais delicado para vocês todos. Bebê de 2 meses e meio viajará por 1 semana. Vai ser muito ruim para ele? Estou preocupada. Meu amor, vai ser complicado para ele. Essa palavra é assim, ó. É mais complicado para a gente, para as mães, porque a gente fica muito insegura com isso, né? A gente fica achando que vai desandar tudo. Pense numa coisa. Por mais que desande, quando você voltar, você conserta. Agora não deixe de curtir a semaninha que você está tirando agora, que é tão importante para vocês esse momento de relaxamento, de serenidade. E lembre-se do que eu falei aqui agora. Usando a mesma perspectiva da festa, que são os horários, né, respeitar as necessidades de sono do bebê, respeitar as necessidades dos momentos de alimentação, os momentos do bebê dormir, tudo isso é importante você tentar preservar o máximo possível, mesmo durante a viagem. O que eu quero dizer com isso? Você vai estar fazendo uma viagem que você vai estar no meio de um barco indo para uma praia. Deu o horário do bebê dormir. Você vai encontrar um lugar ali naquele barco que seja um pouco mais sereno, protegido do sol, mais fresquinho, e você vai tentar colocar o bebê para dormir ainda que no seu colo, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a gente ganha em qualidade tanto para a própria viagem, porque assim, né, o bebê mais descansado, ele fica mais sociável, ele fica mais feliz, ele fica mais alegre, ele fica menos choroso. Então, assim, você ganha lá na viagem e ganha também quando você voltar para casa, porque vai ter menos coisas para consertar. Tudo bem? Então, faça as dicas que eu dei aqui agora. Evite de criar um contexto diferente, evite de ficar deixando ele no meio da balbúrdia. Tenha esse termômetro, tá? Você está percebendo que o bebê está começando a ficar agitado demais? Sai um pouquinho, deixa ele um pouquinho calminho, distraído, sereno e tente voltar para depois e tudo vai dar certo. Agora, mantenha a sua cabeça também tranquila, tá? Sem excessos, sabendo assim que você vai zelar por tudo aquilo que for possível. E depois na volta você conserta o que precisar. Nós todos precisamos de férias e de descanso. O bebê, você, o pai, todo mundo, tá bom?
Meu bebê dormiu bem até o 4º mês. De lá pra cá, 6 meses agora, estamos sofrendo demais. Já chegou a acordar a cada hora. Mamou exclusiva até essa semana quando comecei a IA. O que pode ter acontecido? Tássia, exatamente quando o bebê muda ali de 3 para 4 meses, é observada a regressão de sono mais significativa que a gente observa nos bebês. Ok? Então, assim, isso significa que todo bebê vai passar por isso? Não, mas significa o seguinte, que quando o bebê vivencia, ela é muito forte. Ela é realmente capaz de fazer com que as coisas desandem bastante, ok? Por quê? Até os 3 meses de idade, o bebê ele ainda não estava muito conectado a contexto, ele não estava muito dependente assim de condições ideais para que ele adormecesse. Ele dorme em qualquer lugar, ele tem muito mais predisposição a isso, tudo bem? Quando ele completa 3 meses, ele tem um desenvolvimento muito significativo de audição e de visão. Então, ele enxerga melhor, ele escuta melhor. Então, isso vai fazer com que ele requeira melhores contextos, mais voltados para o sono, ao mesmo tempo em que ele vai despertar um interesse ainda mais louco por esse mundo aqui fora. Então, ele vai resistir o sono tudo que puder, tá? Somado a isso, aos 3 meses de idade, é o primeiro passo dentro do que a gente chama de construção do ego, que é o quê? O entendimento do bebê de que ele é um indivíduo separado da mãe. O primeiro passo acontece justamente nessa faixa etária. Quando ele percebe que, por exemplo, o peito da mãe não está pregado nele, na boca dele. Que, na verdade, para ele receber esse peito, existe um processo disso. E, geralmente, isso acontece quando ele chora. Então ele chora e aquele peito aparece para ele. Então ele começa a associar as coisas. Ele começa a entender que, opa, tudo não está aqui como era na barriga da minha mãe, que eu tinha tudo aqui pronto já para mim. Entendeu? Então, assim, na verdade, não é assim. O bebê começa a despertar isso. Ele começa a acordar para uma série de coisas da vida aqui fora. E aí o sono vira aquele caos. Então, isso que você falou aqui, bebê começa a acordar de hora em hora, é capaz de acontecer sim, e não é uma coisa rara, tá? Acontece com muito mais frequência que a gente imagina. Bebê que dormia muito bem e passa a acordar de hora em hora, acontece. Então, o que a gente precisa fazer? Assim como eu falei para a colega aqui atrás, tentar preservar ao máximo toda a rotina que você já fazia, todos os cuidados. Então, assim, atenção, o bebê agora vai estar muito mais dependente de rotina. Então ele vai precisar sim de rotina de sono, janelinhas de sono certinhas, um bom momento para ele fazer as atividades, um bom momento para ser preparado para dormir, um contexto de sono ideal. Então assim, soneca já é em ambiente totalmente escuro. Tem muita gente que não sabe disso, então o bebê já está lá com 4 meses de idade e ainda está fazendo soneca com luz natural. Né? E aí o bebê não dorme, então já faz soneca em ambiente totalmente escuro e vai construindo esse processo com o bebê. Então assim, não vai ser fácil, você vai precisar, ter aquela força para passar por esse período, mas passa. Pense nisso, que essa construção é temporária e que daqui a pouco as coisas se ajeitam, tá bom? Mas tem essa questão mesmo, faz parte do processo, tá? Então vamos lá, ouvindo atentamente e tentando pegar a sua paz. Acredite, é possível. Sobre o sono dele, sinto como se fosse falha minha, porque tenho rotina bem rígida, ritual de dormir, livre demanda, faço de tudo e nada de dormir, tô zumbi. Então, Tássia, infelizmente, o que acontece é isso aí mesmo, sabe? A gente não tem todas as informações sobre esse assunto, meu amor, não tem. Então, assim, às vezes pode ter um detalhezinho lá no quarto do bebê, pode ter um detalhezinho na rotina, pode ter um detalhezinho na forma como você está colocando para dormir, que ainda precise dar uma apertada de parafuso. E aí a gente olha para isso e fala assim, cara, eu sou incapaz. E aí é que a gente abre a porta para o problema maior entrar, que é quando a gente começa a duvidar da nossa capacidade de mães, de pais, para cuidar do nosso próprio bebê. E você sabe por que isso é ruim? Vou te contar. Porque um dos piores problemas para o sono, sabe o que é? É justamente a ansiedade que a gente carrega. É essa emoção bagunçada.
E olha que coisa mais doida. Como é que eu posso dizer para você não ficar ansiosa e ficar calma se você tem um bebê aí de 3 meses de idade, né, que a sua vida está virada de ponta cabeça, você provavelmente ainda está vivenciando o puerpério e o bebê não dorme? Então parece aquele papo assim, sabe, que você olha para um bêbado e fala assim, pô, você tem que parar de beber, que senão você vai ficar mal. Gente, eu já tô aqui. Então, na verdade, o que você precisa é de apoio. Você precisa de gente que tenha condição de te apoiar nesse momento, tanto com informação qualificada e não aqueles palpites que a gente recebe toda hora, como ouvir você em qual é essa angústia que você está sentindo. Porque quando a gente coloca essa angústia para fora, quando a gente bota a ansiedade aqui na nossa frente e encara ela e fala assim, realmente, eu tô ansiosa demais, eu com a minha emoção totalmente virada, eu tô me incomodando com um monte de coisa, eu não tô achando essa tal dessa maternidade legal, né? Porque, infelizmente, a gente não é autorizado a falar isso. Aí a gente vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, e isso vai virando uma questão emocional que vai aparecer aonde? No sono. Pode aparecer na amamentação, pode aparecer em uma série de outros fatores do desenvolvimento do bebê, mas mais facilmente vai aparecer no sono. Por que, Ana? Por que o sono? O que o sono tem de tão assim mágico que ele reflete todas essas questões? Vamos pensar aqui com a gente mesmo. O sono, desde que a gente sai da barriga da mãe, é a única coisa que a gente faz na nossa vida que a gente faz inteiramente sozinho, né? Mesmo que você pegue o bebê e coloque ele para dormir aqui, ó, no seu colo, super protegida, ele vai dormir sozinho. Porque quando ele entrar ali, ó, no mundo dos sonhos, ele vai viajar sozinho naquele mundo. E a gente também fica aqui sozinho quando a gente adormece. E o que acontece? Nada na vida nos deixa numa posição tão vulnerável quanto o dormir. Então, assim, se o bebê não estiver se sentindo absolutamente seguro, né, bem confiante em relação ali, olha, minha mãe tá aqui, mesmo que que ela não esteja grudada em mim, minha mãe tá aqui pronta para mim e tá tudo bem. A minha mãe já falou assim, olha, pode dormir tranquilo que eu tô bem, né? Porque existem esses comandos que a gente passa às vezes, né? Quando o bebê começa a dormir, que a gente fica super preocupada, que fica lá checando a respiração, totó. Isso é como se fosse uma não autorização plena para que ele dormisse, porque a gente ainda está muito apegada, né? E tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é inerente ao maternar. A gente só precisa entender que isso está acontecendo e como é que a gente lida com isso de uma maneira mais serena, para que os dias se tornem, em consequência, serenos também. Esse é o ponto. Então, Tássia, a primeira coisa que eu quero que você tire do seu pensamento é essa história de que é uma falha sua, ok? Bebês não nascem dormindo como fizeram a gente acreditar um dia. Os bebês precisam ser estimulados sim a dormir. Para alguns bebês esse processo não é tão fácil quanto é para outros. E isso é normal. Normal. A gente só precisa saber disso, entender como que isso funciona, para que a gente vá construindo um contexto melhor a cada dia. Mas não é uma falha sua, tá bom? Não faça isso com você. Não vai te ajudar em nada, tá bom? Bom, gente, e por falar nisso tudo, um gancho importante aqui agora. Vou tomar uma aguinha aqui que eu tô meio engasgada. Um gancho importante. Não sei se vocês já viram aqui, mas eu lancei ontem um presente de Natal especial aqui para vocês, que é um vale consulta. O que é isso, gente? Eu resolvi fazer um presente diferente esse ano. Eu queria fazer uma ação de Natal, mas acima de tudo, eu queria construir uma coisa que tem a ver com o que eu acabei de falar aqui para a Tássia, que é uma rede importante nessa história de que mãe ajuda mãe tá aqui para apoiar a outra, porque quando a gente recebe isso do nosso meio, a gente se sente mais segura e mais fortalecida para a gente seguir, né? Então a ideia é o seguinte, você não vai pedir o vale consulta comigo para conversar sobre o soninho do bebê para você. Você vai dar isso para uma amiga sua, que você perceba que está precisando muito disso. E em contrapartida, o seguinte, se você estiver precisando, você vai conversar com uma outra mãe, explicar para você a necessidade que você tem, explicar para ela e pedir para que ela te ajude, nem que seja ofertando esse vale consulta, tá bom? Então, assim, olha lá no feed que eu estou explicando direitinho como é que funciona essa logística, como é que funciona esse processo, mas não deixa de participar, não.
porque eu acho importantíssimo, eu acho que a gente merece, nesse Natal e nessa perspectiva de um novo ano que está começando, que a gente teve um 2019 tão difícil, que esse ano comece com esse entendimento de apoio, com esse entendimento de rede, que a gente pode se sustentar melhor dentro disso. Então, me ajudem a fazer essa rede acontecer. Conto com vocês. Entrem lá, indiquem para as amigas, peçam para outras pessoas indicarem vocês e é de graça. Se você presentear para sua amiga, ela vai ganhar uma consulta de meia hora comigo para falar sobre questões específicas do bebê dela na perspectiva do sono. Presentão, hein? Vamos lá? Regiane, meu bebê já tem 1 ano e tem o sono muito interrompido, acorda muitas vezes à noite. Então, Regiane, eu não sei se você estava aqui desde o início do nosso papo, eu conversei exatamente sobre isso, sobre essa ideia assim, afinal de contas, quando é que o bebê passa a dormir bem? Infelizmente, isso não acontece com uma questão assim de cronograma e de idade, né? Completou tantos anos, isso vai acontecer naturalmente. Não é espontâneo assim. A gente tem que avaliar qual é o contexto total do seu bebê. Então, assim, como é que está toda a rotina, né? Que a gente fala não só a rotina de sono, mas rotina de alimentação, rotina de atividade, como é que estão os rituais, como é que estão os momentos de pré-sono, como que tudo isso está acontecendo, como é que está a alimentação e a amamentação, tudo isso é importante. E lá à noite a gente tem que considerar o seguinte, como é que você está colocando o seu bebê para dormir. Porque se você estiver construindo, reforçando para o seu bebê um recurso externo, a construção desse hábito, olha, meu filho, para você dormir, você vai precisará de 2 pontos. Vir para o peito da mamãe, ou receber uma mamadeira, ou ser ninado até dormir. Tudo que eu estou falando aqui é até dormir, tá? Receber a chupeta, tudo isso são recursos externos. Quando a gente constrói esse hábito, sedimenta esse hábito, esse bebê ele vai continuar acordando muitas e muitas e muitas vezes. Por quê? Porque a gente, não é que a gente resolve a ausência de despertar do bebê, porque isso acontece de uma maneira espontânea ao longo da vida. A gente não tem poder de fazer isso, impedir que uma criança desperte. O que a gente trabalha é, uma vez que ela despertar, o que ela vai fazer para que ela retome aquele sono. Quando a criança começa a fazer isso de uma maneira autônoma, sem precisar de um recurso de fora, isso significa que essa criança está lidando melhor com esse despertar e isso vai fazer com que esses despertares se tornem menos significativos. Viram despertares quase imperceptíveis e com isso a gente vai ganhando a famosa noite inteira de sono sem despertares, ok? Então é preciso olhar para isso, para toda a rotina do bebê e para como você está colocando o bebê para dormir. Minha bebê associou o peito para dormir, não produzo mais tanto leite, está servindo mais de aconchego para ela. Como faço para tirar isso? Na verdade, esse ponto aí é um ponto que eu sempre faço a distinção para as mães. Você está vivendo uma realidade fisiológica que faz com que você perceba isso com mais naturalidade. Mas até quando a gente está tendo leite, essa verdade também acontece. Quando o bebê acorda, já tem lá mais de 6 meses de idade, né, e está acordando de hora em hora, porque precisa mamar porque tem fome, não é por aí que a coisa acontece, gente. Observe qual é o comportamento que o seu bebê tem quando vem ao seu seio de hora em hora durante a noite, tá? Tá vindo ao seio porque ele tá mamando de fato, você percebe ele mamando, a cada hora ele vai lá, faz todo o processo e mama bastante até dormir? Ou não? Ou ele vem pro seu peito, dá 2 sugadinhas e adormece. Geralmente o que acontece é esse segundo ponto que eu falei, né? Que o bebê, imagina, de hora em hora ele não vai mamar, porque ele não tem essa necessidade nutritiva. O bebê, quando ele já está com 6 meses, 8 meses de idade, ele já está fazendo 2, 3, às vezes 4 horas ou mais sem alimento. Por que na madrugada ele vai fazer isso de hora em hora? Porque, na verdade, o seio se configura como uma outra coisa, que é o que a gente chama de indutor do sono, ok? Que é o seguinte, o bebê entendeu a seguinte métrica. Ele vem para o peito, não é nem para ser aconchegado, me permita te dizer isso, tá, Dani? Não é nem porque ele está precisando de conforto. Ele está vindo ao seu peito porque ele está morto de cansado,
precisa dormir e ele entendeu o seguinte, que a única forma que existe de eu dormir é se eu sugar o peito da minha mãe. Então ela vai lá, dá 2, 3 sugadas e dorme. Ok? Então, na verdade, é isso que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar essa desassociação. Então, a amamentação pode ser preservada e deve, e o dormir precisa ser preservado. O que a gente precisa fazer é tirar essa associação de uma coisa com a outra. Mamou? Mamou. Na hora de dormir, não vai dormir com a boca no peito. Ok? Não mama, coloca o bico na boca e já dorme. Exatamente isso. Então, isso é uma coisa super comum, que é o peito. E esse peito, gente, ele pode ser substituído por qualquer outra coisa. O peito, ele pode ser substituído por um colo, ele pode ser substituído pelo dedo mindinho da mãe. Tem bebê que só adormece se ficar mexendo no dedo mindinho da mãe. Então, tudo isso que é um recurso que está fora do bebê, que ele precisa de outra pessoa, ou de outra, né, outra pessoa, porque eu ia falar chupeta, que é outra coisa. Mas, na verdade, assim, se o bebê acorda, ele pega a chupeta, ele põe na boca e ele adormece, isso não é um recurso externo, ok? Porque o bebê é dono do seu próprio processo. Agora, quando o bebê acorda e você precisa sair, ir lá atrás do bebê, pegar a chupeta e colocar na boca dele, ele está utilizando essa chupeta como um recurso externo, porque na verdade ele precisa de você, precisa de uma terceira pessoa. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar isso, reduzir esta associação, esta dependência, tá? Para que o bebê perceba que ele é capaz de adormecer com recursos próprios. Entenda. Conforto é uma coisa, adormecer é outra. Então, se o bebê está precisando de conforto, se está chorando, se está se sentindo, né, triste, se não está conseguindo, você vai lá confortar o bebê. Mas o seu colo, o seu carinho, o seu aconchego, ele não vai estar sendo utilizado para botar o bebê para dormir. Ele vai estar sendo utilizado para confortar. E a gente trabalha a diferença de uma coisa com a outra. Como que você faz isso? Ai, Dani, a melhor dica que eu posso te dar é você contar com a ajuda de uma pessoa para fazer esse trabalho. Você receber a orientação de como fazer isso. É aos poucos, mas é importante você entender nuances em relação qual é o timing certo de você separar, qual é o contexto para isso acontecer. Qual é o olhar que você precisa refinar para você saber qual é o momento de você tirá-la do peito e como que você pode conduzir isso. Tá bom? Agora, em linhas gerais, é isso. Eu defendo que tudo que você faça com o bebê seja gradativo. Existem pessoas que falam assim, ai, Ana, pra mim é muito difícil, eu prefiro cortar de vez como se fosse arrancar um band-aid. Né? Eu fiz isso no desmame, faço isso nesse processo de maneira geral e é assim que as coisas funcionam comigo e com o meu bebê. Não tem problema algum, é característica de cada um. Mas como eu estou aqui conversando com vocês de uma maneira genérica, a minha recomendação sempre será pelo gradativo e pelo acolhedor, né? Não que o outro não o seja, mas o que eu estou dizendo é acolher a demanda do bebê conforme ela vem, tá bom? E uma boa dica é contar com outros cuidadores para esse processo. Tá, Dani? Então, assim, ela acordou, coloca o pai, eu não sei como é a sua configuração familiar, ou se é outra mãe, ou se é uma avó, ou se é uma babá que está ali junto de você. Enfim, peça para que esse outro cuidador vá confortar e vá atender a necessidade do bebê. Porque pensa comigo, mesmo que ela esteja precisando de conforto, de um colo, de um carinho, qualquer pessoa pode dar isso para ela, tá? Então, vai lá, conforte, acolha, dê muito carinho para ela e coloque ela para dormir de novo. E você regule quais são os momentos que você acha que ainda precisa de amamentação. Pelo que eu estou entendendo no seu relato, ainda não precisa mamar mais, até porque você teve já a redução de leite, tá? Ela não dorme quando meu marido pega. Então, isso é um processo, né? Então, quando acontece essa questão, eu sempre estimulo as mães a pensarem em duas coisas. Primeiro, você deu tempo para que isso acontecesse, né? Para que o pai encontrasse a sua forma de fazer a sua bebê dormir, porque vai ser uma forma diferente de você. Segundo, você permitiu que a sua bebê se familiarizasse com isso, com o pai colocando ela para dormir, né? Porque como você está diante desse processo? Quando o pai começa a colocar e ela começa a chorar, você surge lá e fala assim, então me dá aqui, porque ela só dorme comigo mesma. Né? Então a gente precisa se observar dentro desse processo, entender se a gente está permitindo que ele seja melhorado ou se a gente acaba por estar de certa forma boicotando esse processo, né?
Então, preste atenção com isso, tá bom? Então, assim, ela tá muito grudada com você, ótimo, ninguém tá falando para ela deixar de estar. Só que a gente pode construir processos para que ela também esteja grudada a outras pessoas, para que ela também desenvolva esse vínculo com o pai, tá bom? Agora, uma coisa importante. Coloque o pai no processo desde o início da noite. Na hora que for colocá-la para dormir, já coloque o pai para assumir esse processo. Porque também tem isso, né, gente? A gente vai lá, coloca o bebê para dormir com a mãe, ela dorme com a boca no peito, dorme lá no colo da mãe, aquela maravilha. Aí quando é na madrugada que ela acorda, que ela dormiu daquele jeito. Aí na madrugada, que é o cérebro límbico que está imperando, ela vai estar muito condicionada a fazer a mesma coisa que ela sempre fez. Aí na madrugada a gente quer que ela faça diferente. Ela quer que ela entenda que o processo é novo. Aí o pai se materializa na frente dela e o pai vai ter que resolver aquele processo que ele não fez em momento algum. A probabilidade disso dar certo é muito pequena, né? Bebê tá ali sem pensar direito, pai tá sem pensar direito, e a única coisa que ela pensa é o seguinte: cadê meu peito, cadê minha mãe, porque eu quero voltar a dormir logo. Então, quer começar a inserir o pai? Faça direitinho. Coloque ele desde lá do ritual do sono e coloque ele para dormir, para colocá-la para dormir desde o primeiro momento de sono, tá? Porque aí sim a criança já vai estar mais familiarizada com essa nova realidade, com esse novo contexto. Tudo bem? Temos mais 4 minutinhos. Quem mais traz alguma coisa aí? Vou fazer aquele reforço do que eu já falei aqui no início. Não deixem de entrar lá no feed e olhar lá para o presente de Natal que eu estou construindo, com aquele olhar de que assim o presente de Natal vai muito além do Vale Consulta, né? Que é essa ajuda real que eu vou oferecer assim para os bebês e gratuita para as mães em relação aos seus bebês. E aí o que acontece? A gente vai chegar ao ponto em que a gente vai trabalhar a rede. A rede, uma mãe apoiando outra mãe. Vai lá, pense numa amiga sua que você queira indicar. Vocês nesse grupo aqui mesmo, vocês podem combinar entre vocês quem vai indicar quem, né? Liliane, sou pai e mãe. Mãe solo é muito delicado tudo. Mas o que você pode fazer, Liliane? Pensa se você não tem uma amiga que pudesse te apoiar nesse processo, né? Uma babá se você já tiver no dia a dia, uma avó, alguém que pudesse te ajudar nesse esquema. E aí você combina, assim, algumas noites. Fala assim, poxa, vamos combinar aí um final de semana para você me ajudar aí durante umas 3 noites, sexta, sábado e domingo, pra gente criar um pouquinho mais essa dissociação com o peito. Porque aí você tá tendo essa largada, fica mais fácil de você assumir sozinha, tá bom? Mas peça ajuda, peça, é importante para você. Mesmo que você seja pai e mãe, né, pai, você precisa mais do que nunca desse apoio. Peça, tá? Mia, ambiente adequado para sono. Então, tem eu não sei se o tempo aqui vai permitir, porque são muitos detalhes importantes de serem vistos. Lá no YouTube, eu fiz uma live especificamente sobre isso. Mia, dá uma olhadinha lá, que a gente falou muito detalhadamente sobre todos os pontos. Então, assim, são vários detalhes importantes da gente checar. Num primeiro momento, a gente vai achar que é tudo exagero. Vai falar, nossa, gente, vai precisar disso tudo. Mas pense assim, se o bebê está com uma questão de sono hoje, a gente constrói mais do que o contexto ideal, né, normal de temperatura e pressão, a gente constrói o contexto perfeito. A gente cuida de todos os detalhes. Aí o bebê dorme bem. Aí você fala, massa, tá dormindo muito bem, tá regular, tá tudo certo. Aí você começa a flexibilizar aos pouquinhos cada um daqueles pontos para perceber assim como é que a coisa fica, sabe? Como é que a coisa se organiza. Mas é importante você começar com esse excesso, vamos dizer assim, com esse zelo total em relação a esse contexto, porque aí você não sabe onde é que está a questão do bebê. Por que o seu bebê está acordando? Ele não vem com aquela etiqueta eletrônica dizendo assim, meu problema é calor. Então a gente tem que construir tudo para a gente identificar onde é que está a raiz do problema. Tá bom? Olha lá que você vai ver. Tá bem detalhadinho, assim, você vai entender direitinho. Tá, minha gente? Então, olha, nossa última do ano. A gente vai voltar agora só em janeiro. Vou deixar aqui um monte de recadinhos de Natal e de Réveillon, mas agora a gente tá falando assim, né? Olho no olho, praticamente. Então, assim, gente, que as festas sejam incríveis, sejam especialíssimas para vocês.
né, com os bebês. Se for o primeiro Natal de vocês, então, com seu bebê no colo, meu beijo mais do que especial. Curta isso, que você vai guardar para sempre, né? Os primeiros com o seu bebê. Então, assim, curta muito isso. Zele por tudo que você puder, mas não fique xiita. Lembre-se que é uma festa, é um momento de confraternização, é um momento de amor, é um momento de entrega. E viva isso, tá bom? Porque, assim, o resto, gente, a gente ajeita sempre. Mas, assim, esses momentos de celebração, eles são super importantes de serem vividos, tá? Então, siga as dicas que a gente falou, tente azeitar ali o máximo que for possível e que seja tudo lindo e abençoado. Obrigada, Dani, para vocês e sua família também, tá bom? E a gente se vê em 2020 com energia total, com força total, para a gente construir aí cada vez mais essa rede de apoio para o maternar, ok? Beijo bem grande para vocês, esmaguem os bebês de vocês, muito, 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 e sigamos. Beijo!